a Kalile Lemos, que é prima da prefeita Sheila Lemos. E aí, Luciana, você esteve lá? Boa tarde, Léo Pereira. Boa tarde, Geno. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Melodia, nossos parceiros. Léo, foi uma repercussão, né? Na realidade, nós estamos aqui para poder, Geno, esclarecer algumas dúvidas ao nosso público, né? Que está sempre assistindo aqui o programa Portal Notícias Bahia, né? Que houve especulações de que Kalile seria a sucessora, começou assim, né? Da prefeita Sheila Lemos. Eu quero dizer aos nossos ouvintes o seguinte: em 2024, assim que acabou a eleição, o nosso colega, dos 10 dias, ele havia anunciado essa possibilidade. Não criou, na época, essa repercussão que criou agora, porque foi bem depois do período eleitoral, todo mundo comemorando a entrada, né, dos novos vereadores, a comemoração também da prefeita Sheila Lemos, que ficou muito na história. Então, não houve essa repercussão. Só que, assim, na minha opinião, isso foi mais ou menos uma articulação muito mal feita para desestabilizar o vice-prefeito. Porque eles já estavam tentando desgastar o nome dele pela atitude de doutora Lara, né? Porque a gente, quando tem que elogiar, a gente elogia. Quando tem que criticar, a gente critica. Eu fiz essa crítica à doutora Lara aqui ao vivo, não é? Porque, como eleitora dela, eu tenho a obrigação de exigir, de cobrar dela, de cobrar, que é o papel do eleitor. Na verdade, não é obrigação também, é direito, né? O direito Exato, seu como eleitora, como... Que é isso que os eleitores têm que fazer. Eles têm que fiscalizar, Léo Pereira, os seus vereadores e cobrar deles, foi o que eu fiz. Eu cobrei dela esse posicionamento, porque ficou uma coisa muito feia, né? Então, eu debati, Léo Pereira me perguntou, entre ela e Wagner, quem eu apoiaria. Eu falei que apoiaria Wagner por essa situação. E agora tentam ganhar engajamento em cima do nome de Kalile para poder também desgastar a imagem do vice-prefeito. Então, eu quero explicar o meu posicionamento. Eu estive na posse justamente para eu poder falar aqui. O que acontece, Geno? Giorlando Lima, o blog Giorlando, ele postou uma matéria falando da posse de Kalile, né, da possibilidade na Serim. E ele fez a comparação com Cléo Malta, que foi assessora do gabinete da prefeita Sheila Lemos, que deixou o governo para concorrer à prefeitura, se eu não me engano, de Poções, de uma cidadezinha. Então, o que acontece? Eu ainda também fiz uma matéria em cima das informações dele. Então, a pessoa pega as palavras para tentar usar contra, né, interpretar de outra forma e trazer para outro momento, que não era aquele momento. Então, o que o blog do Sena fez? Sena, por favor, a gente sempre fala suas matérias aqui, mas também a gente elogia, é aquilo que ele está falando, tem que criticar. Porque o que ele fez? Ele aproveitou essa brecha, né, e trouxe uma sucessão, gerando esse desgaste para poder criar esse engajamento. Mas, como a imprensa toda queria um pronunciamento de Kalile e não conseguiu, porque ela estava esperando a posse dela para ela poder falar, o que aconteceu? A única forma de chamar a atenção dela era assim, e chamou, porque foi o único blog que ela se pronunciou. Por quê? Kalile, ela é liderança, ela é articuladora e ela é estrategista política. Ela tem essa secretaria não está na mão dela por um acaso, é porque ela sabe articular. Então, o que ela fez? Ela, para não criar essa repercussão, ela se pronunciou. Ele pegou esse link, e nós temos mais de 500 grupos de WhatsApp, Léo. O povo acha que engajamento da imprensa é só no Instagram. Não é não, gente. Nós temos vários grupos de WhatsApp. Ele pegou o link, ele já tinha soltado o link nos grupos,
Esse mesmo link, ele pegou o pronunciamento dela, jogou dentro do próprio link. Que quem recebeu o link da sucessão, quando clica, cai dentro da matéria, já ela falando do pronunciamento. Então, foi essa articulação que foi feita para tentar desgastar o vice-prefeito e tentar ganhar engajamento em cima dela, mas ela foi esperta. Não foi o suficiente, porque ela demorou de se pronunciar e já estava repercutindo. Então, todo mundo caiu em cima, entendeu? Então, assim, as pessoas têm o hábito de pegar a palavra da gente, distorcer e levar distorcida. Inclusive, eu quero deixar claro que esse programa está ao vivo agora, no dia 8 de janeiro, às 13h35, e ela vai ficar gravada, esse programa, no YouTube, da Rádio Melodia. Porque se alguém pegar minhas palavras, distorcer e levar para a Kalile, a gente tem como dizer os fatos, Léo, que realmente ocorreu. Essa é minha opinião, é o meu posicionamento, entendeu? Outra, a SECOM, lá nos grupos, nas redes sociais dos nossos colegas, eu acompanhei, Léo Pereira, todos os comentários de todos os blogs, eu acompanhei esses comentários. Então, todo mundo ficou perguntando, quem é Kalile Lemos? Porque, às vezes, as pessoas só conhecem ela como subsecretária. Mas Kalile, ela tem liderança. É aquilo que eu falei no último programa, aquele que eu falei de doutora Lara, que o governo da prefeita tinha 3 mulheres de influência no governo, que é a secretária da Mulher, Viviane Ferreira, Fernanda Maron, a secretária de Saúde, e Kalile Lemos, que na época era subsecretária de Saúde, que tem liderança, articulação e estratégia política. Então, ela está no lugar certo. Porém, você usar isso de má fé é ruim, porque você tenta desgastar. Então, quer dizer, Kalile teve que se pronunciar, que às vezes você está se preparando para uma posse. Agora já está com outro tipo de conversa, né? Então, eu quero falar aqui rapidamente, Léo Pereira, quem é Kalile Lemos, que as pessoas perguntou muito lá no grupo, quem é Kalile Lemos, eu recebi inúmeras mensagens. E o seguinte, Kalile, ela tem uma carreira sólida, construída ao longo de anos de dedicação ao serviço público. Kalile se destaca como uma das profissionais mais qualificadas da área da saúde, reunindo experiência técnica, visão estratégica e compromisso social. Enfermeira de formação, Kalile construiu um currículo robusto, respaldado por diversas especializações que abrangem tanto a assistência direta quanto à gestão da assistência de saúde. Entre suas qualificações estão especializações de auditoria de saúde, obstetrícia, gestão de saúde, urgência e emergência, unidade de terapia intensiva, que é a UTI, e gestão pública. Essa formação multidisciplinar permitiu que o profissional atuasse com eficiência e deficientes níveis de complexidade, compreendendo desde o cuidado aos pacientes até a organização administrativa, financeira das redes de saúde. Esse é um pedaço do currículo de Kalile. Então, ela tem, sim, bagagem, aquilo que eu falei em relação ao hospital universitário. Ela tem bagagem de ser diretora, ela tem bagagem de ser uma secretária de saúde. Qualquer secretaria que colocar na mão dela, ela assume. Ela tem esse perfil. Inclusive, ao longo da sua trajetória, Kalile assumiu funções estratégicas na administração pública, exercendo papel fundamental no fortalecimento da saúde municipal. Em Vitória da Conquista, atuou como subsecretária de saúde desde 2021. Ela foi subsecretária de saúde, entrou no governo em 2021. Em 2024, ela se ausentou para poder ir para a assessoria do gabinete da prefeita. No dia 1º de janeiro de 2025, ela reassumiu a subsecretaria de saúde e hoje como secretária. E no período em que contribuiu significativamente, ela também assumiu a secretaria de saúde dos municípios de Ituaçu, Cocos e Cândido Sales. Então, ela foi secretária de saúde de mais 3 municípios. Com ela sendo agora secretária da 3ª maior cidade, agora tu imagina o currículo dela já cresceu, né? Porque é a 3ª maior cidade. Então, aí, Léo, eu não vou entrar ainda na questão ainda, vou deixar vocês falarem do que ocorreu ontem na parte da posse dela. Então,
Esse aí, Léo, é um pedaço e eu vou voltar, vou tomar só um pouquinho de água e retorno de novo. Então, é o seguinte, agora o outro lado da moeda, agora eu tenho, como jornalista profissional diplomado, abro minha aspas em formato de editorial para poder fazer minhas considerações, pelo que eu também li, acompanhei, conheço Khalil, né, pela assessoria da prefeita, esteve aqui quando entrevistamos a prefeita Sheila Lemos na véspera do processo eleitoral do ano passado, ela acompanhando a prefeita, né, então, além de prima, uma assessora bem próxima, e aí muitas pessoas questionando em relação a nepotismo. Então, assim, vamos deixar claro que, dia 20, no caso de primo, não é configurado nepotismo. Então, já estou respondendo pergunta de alguns ouvintes aqui. E aí, já no nosso programa, quem participa conosco através do Instagram e do YouTube, tem aqui uma colocação de um ouvinte que diz o seguinte: imperialismo está voltando? A prefeita teve nossa aprovação pelo trabalho realizado em prol da comunidade, mas trazer a família para comandar a cidade já está abusando de nossa capacidade. Primas, primos, esposo, prefeita, quer ajudar sua família? Dê empregos em seus empreendimentos privados. Cargo público é coisa séria, não é casa da mãe Joana. Perderá meu voto e daqueles que têm consciência do abuso cometido. O ouvinte está dizendo isso aqui. E aí, o que eu posso dizer também é que a senhora prefeita, além de estar esfolando a comunidade conquistense com IPTU, a farra do boi da Zona Azul, quer manter aí a linhagem dela de forma monárquica. Não é de nepotismo, mas de forma figurada, né? No sentido figurado da coisa, quer manter. É o esposo pré-candidato a deputado, é a prima que está assumindo uma secretaria, mas todo mundo, ela diz que não é candidata. Todo mundo diz, eu não sou candidata a cargo público, mas ela exerce um cargo público. Ela é secretária de Relações Institucionais, ou seja, ela é a pessoa que mais vai ter contato com pluralidades, Luciano e Geno. Ela vai ter contato com Câmara de Vereadores, ela vai ter contato com governo do Estado, governo federal, comunidade, sociedade civil organizada, ONGs, CNPJ, empresas e tudo mais. Então, assim, quem que não quer uma oportunidade dessa de relações institucionais? Nas esferas estaduais e federal, ministros e secretários estaduais têm esse poder de falar em nome do gestor e ganhar popularidade. Então, assim, não sei aonde isso vai dar. O vice-prefeito, que também, todo mundo está ali querendo uma oportunidade para uma candidatura própria. O vice-prefeito não deve estar feliz com isso. Eu não sei se a estratégia da prefeita é lançar futuramente a prima, pelo menos está seguindo o rito normal, né? Que dá visibilidade a ela muito mais como subsecretária de saúde. Geno. Primeiramente, deixar claro a todos os nossos ouvintes e quem está acompanhando agora pela primeira vez, diante de toda essa repercussão, que a gente não tem nada contra a pessoa Khalil, né, sobre a situação. Ela disse que, como o Léo falou, ela disse que não vai ser. Mas ela diz por quê? Porque ela não vai ser, de fato, ou por toda a repercussão. Eu estava ali todo mundo diz que não vai ser até chegar a hora. Ontem eu estava conversando sobre isso com outras pessoas e chegamos a uma conclusão que ela não tinha se pronunciado ainda. Depois de toda a repercussão negativa, ela se pronunciou dizendo que não seria, né? Então, já fica claro aí que pode ter sido... ela usou essa estratégia para não se queimar, porque, infelizmente, para ela e para a prefeita, a repercussão não foi boa. Outra coisa, Léo falou em relação a que não é realmente nepotismo, não se caracteriza pela lei, mas assim como a gente criticou o Vale Salmão, que passou legalmente, mas é imoral. Então, assim, também a prefeita ela tem forçado, de fato, a família, o marido dela tem se aparecido em todos os eventos da prefeitura, ele não faz parte da prefeitura, ele não faz parte do governo, então tudo que... Outdoor, tudo. Então, assim, o que tem ficado claro, será que, Sheila Lemos, será que você não percebe que a população hoje ela é mais informada? A população não é tão cega e tão burra assim, não. Né? E quando a pessoa, às vezes, ela não está prestando atenção, outra pessoa vai acordar, vai chamar, fala, você não está vendo isso que está acontecendo em Conquista? As redes sociais estão deixando aí claro isso aí.
né? Hoje nós temos, além de nós aqui que a gente trabalha na imprensa, tem aquelas pessoas que elas são independentes, que tem seu Instagram, que gosta de fazer seu vídeo, gosta de criticar, e tem muitas dessas pessoas aí que tem bastante seguidores, e o vídeo, quando é um vídeo polêmico, ele acaba, às vezes, pegando uma repercussão muito grande. Muito bem. A gente vai continuar esse assunto depois, porque a gente tem um convidado especial, senão não dá tempo. Hoje uma data muito especial também. Eu concluo dizendo o seguinte, prefeita. Se o primeiro cavalheiro, senhor Wagner, não foi eleito deputado, eu não sei se a força continua para eleger uma provável prima, Khalili. E aí, se não der certo essas duas vias, que é o que as pessoas imaginam que possa ser, mesmo que saia da boca da atual secretária, que não é candidata, mas está claro que pode ser, e todo mundo quer, quem está num cargo desse quer, é que a linhagem Lemos pode ser que fique apagada para sempre depois disso. Ô, Léo, eu quero dar uma opinião sobre a fala de vocês dois. O seguinte, concordo com o que o Gênio falou. Wagner, ele não tem vínculo nenhum com a prefeitura. Desde quando a prefeita assumiu o mandato, ele já acompanha ela como prefeita, né? Como esposo dela, né? Ele já tem esse todo acompanhamento. Em relação a Khalili, ela está muito focada, né, na secretaria. Ainda é aquele processo dela ainda de montar a equipe dela. Ela está nesse processo ainda de montar. Eu quero pedir à SECOM, não sei se Daniela Oliveira está nos ouvindo, mas que abra esse espaço para que ela seja hoje a secretária de toda a imprensa. Porque hoje ela já tinha vida pública como subsecretária e agora como secretária ela tem vida pública, mais ainda, e ela precisa divulgar, mostrar o trabalho dela, então ela depende, querendo ou não, da imprensa para divulgar. Então, assim, queremos pedir que a SECOM tenha essa responsabilidade, esse cuidado de fazer essas articulações para que tenha essa comunicação com a imprensa, não ficar desmerecendo umas e merecendo outras, porque tem que tratar todo mundo com igualdade, com respeito, né? Já que existe essa parte de acabar com essas picuinhas, zerar tudo e começar uma nova articulação, né? Tem que ser moldada. Eu acredito que a SECOM, por favor, me corrija se eu estiver errado, eu acredito que a agenda de Khalili, depois do carnaval, ela já começa a fazer essas articulações, de dar entrevista com a imprensa, de fazer esclarecimento, de explicar a real importância, o que é a secretaria, para que ela veio fazer. Porque Khalili, ela é aquela mulher de desafios. Ela que agrade ou não. E outra, Gênua, quando você falou aí da repercussão, né, da imprensa, de tudo, Khalili, gente, não queira ganhar engajamento em cima dela. Ninguém vai conseguir isso dela. Não fique achando que ela se preocupa com a opinião pública, que ela está preocupada com a minha opinião, com a sua, com de qualquer pessoa. Isso não tira a noite dela, não tira o sono dela, não tira ela do foco. Não tira. Isso aí não ofusca o brilho dela. Ela é muito assim, de liderança, sabe? A equipe dela tem que ser uma equipe que segue esse ritmo dela, porque ela é de correr, ela é imperativa, ela não sabe esperar, ela quer tudo naquele tempo, naquela forma. Então, a equipe dela é uma equipe que vai vir do mesmo nível dela, igual a prefeita Sheila Lemos. Tem que ter fôlego para acompanhar a prefeita. Com Khalili não vai ser diferente. Agora, que algumas coisas dela tem que ser moldada, tem que ser lapidada, tem, Gênio. Tem. Principalmente agora que é uma postura de secretária, uma responsabilidade. Não vai ser uma secretaria fácil, não vai ser. A oposição não vai dar moleza, porque sabe do perfil dela, sabe quem ela é. Então, cabe agora, eu quero fazer até uma crítica à assessoria da prefeita Sheila Lemos. Por favor, assessores, por que deixou chegar a esse nível, Léo, de repercussão, desgastar a imagem do vice-prefeito? Porque o que aconteceu nos bastidores? Ele tem liderança, ele tem equipe, ele tem médicos, ele tem outra equipe que acredita nele, que trabalha com ele, que se sentiram ofendidos. Então, essas coisas não pode deixar crescer. Tem que tomar logo um posicionamento. Se a SECOM sabia que ela já estava certa de tomar posse, por que
que não abafou o caso, não chegou, não conversou com a imprensa, que é normal. Ela chega, olha, peça a Luciana para retirar aquela matéria não está legal, faça uma nota de pronunciamento. E pronto, fizesse uma nota de pronunciamento, assessor é para isso. É para isso que existe. Para não que haja desgaste, quer dizer, precisou ela se pronunciar para que não houvesse esse desgaste, sendo que ela estava se preparando para a posse dela. E outra, viu, Léo? Quero fazer uma crítica. Eu quero avisar o pessoal da saúde que eu estava lá na posse, eu não estava com uma amiga, eu não sou amiga dela, não sou amiga da secretária. Eu estava lá como imprensa. A SECOM, ela manda todas as posses, todos os eventos da prefeitura. A SECOM manda para a imprensa um convite, convidando a imprensa para estar lá. E eu estava lá como imprensa. E muita gente da saúde ficou me olhando com aquela cara assim, o que a Luciana está fazendo aqui? De surpresa. Eu não estava lá como amiga, eu não sou amiga de Khalily, não temos vínculo. A gente não se segue nas redes sociais. Não temos nenhum tipo de vínculo. O que eu tiver que elogiar ela, que eu vou elogiar. O que eu tiver que criticar, eu critico. E quero deixar outra coisa clara, viu? Para vocês que estão me criticando, me mandaram um monte de mensagem que eu estava defendendo. Eu não estava defendendo. Eu estava simplesmente postando a verdade. Porque é o nosso trabalho de imprensa, postar a verdade. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Da mesma forma que eu critiquei Khalily aqui, lembra? Do hospital universitário, eu critiquei ela aqui. Eu também criticaria ela como secretária se ela errar. Nós estamos aqui para isso, para falar a verdade. Inclusive, eu quero deixar claro o seguinte, eu recebi, Léo, inúmeros áudios de pessoas de sangue dela, que convive com ela, criticando ela, falando mal dela. Eu poderia ter usado esses áudios aqui no rádio? Poderia. Eu poderia ter feito matéria contra? Poderia. Mas não é meu perfil. Não é. Se eu não puder ajudar, prejudicar, eu não vou. Então, por favor, para de ficar procurando picuinha onde não existe, tá? O programa está gravado. Hoje é uma data especial, né, Geno? Vamos comemorar. Parabéns. Eu não tive tempo de dar os parabéns, Khalily, ontem. Khalily, parabéns. Sucesso em 2026. Os microfones da Rádio Melodia estão abertos para você. Precisar de nós estamos aqui, né, Geno? Fazendo o nosso papel. Parabéns, viu? Assumiu aí com força, com garra. Segue 2026 com fé em Deus. Agora, 1h50, 1 minuto, a gente volta com o convidado especial para uma data especial. O programa Portal Notícias Bahia é um oferecimento Unimed Sudoeste.